Washington Barbosa, ele é especialista em direito previdenciário e mestre em direito das relações sociais e trabalhistas. Boa noite, Washington. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos os telespectadores. Washington, para a gente começar, queria que você explicasse, então, o que está acontecendo. Esse assunto foi resolvido lá em dezembro do ano passado. Aí o INSS entrou com um recurso, alegando o quê? Em primeiro lugar, assim, é uma coisa que a gente sofre no Brasil, né? As decisões judiciais, elas mudam o tempo todo, o que é um absurdo, né? O que é que está acontecendo agora? Foi julgado lá em dezembro, 1º de dezembro de 2022, foi julgado no Supremo Tribunal Federal, dizendo, ok, aprovando a revisão da vida toda. E agora, no que a gente chama de embargos de declaração, é algo do tipo esclareça melhor, é um pedido para esclarecer melhor a decisão, se está mudando todo o conceito do que foi aprovado lá atrás. E como vocês disseram muito bem no início, pode voltar a estaca zero, voltar para o Superior Tribunal de Justiça para que seja feito um novo julgamento. Doutor, uma boa noite da minha parte também. A intenção, o problema aí para o INSS entrar, e até, ou seja, o governo, é porque isso acarretaria em prejuízo para ele, por isso esse pedido para uma reanálise? Os valores que podem significar esse tipo de revisão, porque assim, gente, se a tese for aceita, muitas pessoas terão o valor dos seus benefícios aumentado. Se o valor do benefício é aumentado, isso significa uma despesa maior para a União, uma despesa maior para o regime geral de previdência social. Esse é o grande ponto que está em discussão. Mas veja, nós não temos que discutir se tem como pagar ou se não tem como pagar. A gente tem que discutir o que é certo e o que é errado, se tem direito ou não tem direito. Isso foi um erro da administração pública e a administração pública tem que pagar pelos seus erros. Eu não posso colocar essa conta na mão, né, no colo dos segurados, que já pagaram a vida toda por isso. Então, o ponto, o norte, né, a discussão toda é exatamente essa. Dando a posição favorável, que foi o que foi feito em dezembro de 2022, o governo, o INSS, o Regime Geral de Previdência Social, vai ter que pagar valores vultosos para cobrir essas indenizações. O que diz o voto do ministro Cristiano Zanin? Ele tenta anular, então, esse processo, que ele volte ao STJ. O ministro Barroso fez o voto acompanhando o voto de Cristiano Zanin. Tem como a gente ter uma perspectiva aí de quais serão os próximos votos dos outros ministros? Essa é a pergunta de milhões. Assim, realmente é uma coisa que a gente não pode, infelizmente, hoje no Brasil, a gente não pode olhar os votos passados para analisar possíveis votos futuros. As coisas têm mudado demais. Agora, o voto do ministro Zanin, e seguido pelo ministro Barroso, ele foi um voto que se pegou a certas tecnicidades, detalhes pequenos do processo judicial. E, pela falta de um ou outros desses detalhes, na visão deles, isso teria de voltar ao Superior Tribunal de Justiça. Gente, como é que ocorre? Você primeiro discute isso lá na vara, lá perto da tua casa, na vara da Justiça Federal. Você discorda dessa decisão, você vai ao Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal. Você discorda dessa decisão, você tem que ir para o Superior Tribunal de Justiça. E, por último, você vai para o Superior Tribunal, Supremo Tribunal Federal. Então, veja, se eu pular um desses degraus, né, vara, TRF e STJ, eu não posso acessar o STF. É isso que eles estão discutindo. E mandando o quê no final? Mandando que o processo todo volte para que o STJ julgue. E aí, gente, o que é que vai acontecer? Dependendo da decisão do STJ, se vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, e aí começa tudo do zero. Agora começa do zero com uma composição diferente do STF. Então, a possibilidade de o resultado ser diferente é muito grande.
À época, ministro Marco Aurélio não está mais. Ministra Rosa Weber não está mais. Nós temos agora ministro Zanin, ministro novo. Nós temos o próprio ministro Nunes Marques, também ministro novo. Todos esses não votaram lá na revisão da vida toda e vão voltar agora. Então, infelizmente, nós não podemos identificar, não podemos saber o que é que vai sair disso. Doutor Washington, se a gente olhar pelo lado do que já foi definido, se essa tese continuar valendo, esses pagamentos já poderiam ocorrer quando que essa retomada valeria? Só a partir do ano que vem, a partir da decisão imediata, ou seja, do acórdão ser publicado? Ótima pergunta. Nós temos no direito que a gente chama de prescrição, né? O que é basicamente a prescrição? É o que você pode pedir, o que você tem direito no momento do ano que você pode pedir. O que é que isso você faz? Você pega os últimos 5 anos. Então, os últimos 5 anos, você vai poder pedir a diferença do que você ganhou a menos. Então, veja, vamos dizer que você recebia ali de aposentadoria R$2.000 por mês. Com o novo cálculo da revisão da vida toda, você deve ganhar R$2.500, uma hipótese, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você perdeu R$500 a cada mês. Você vai poder pegar os últimos 5 anos e cobrar esses R$500 que você deixou de receber do governo. É isso que vai acontecer com a revisão da vida toda. Agora, detalhe, você perguntou a partir de quando, a partir de qual momento isso começa? Essa foi uma alteração grande no voto do ministro Zanin, que foi seguido pelo ministro Barroso, que eles viraram e disseram, olha, os efeitos financeiros só valem a partir de dezembro de 2022. Gente, tem pessoas que há muito tempo atrás acionaram o judiciário para receber essas diferenças e elas têm direito de receber desde o momento que eles questionaram. Se o voto prevalecer, eles só vão receber o último ano, de dezembro do ano passado para cá. Se alguém está assistindo agora a gente e se pergunta, será que a revisão da vida toda vale para o meu caso? É benéfica? Como saber isso? Ótima pergunta, porque assim, gente, não é para todo mundo que é boa a revisão da vida toda, tá? O que nós temos de ver é analisar quanto que você ganhava antes de julho de 1994, para ver se esses valores podem fazer um efeito positivo na tua média, tá? Então, isso não é coisa para amador. Você deve procurar um advogado, uma advogada de sua confiança, para que ele possa analisar o teu caso concreto, para que ele possa fazer diversos cálculos e tentar ver se na tua situação é vantajoso ou não. Existem casos que, se você utilizar a revisão da vida toda, a pessoa poderá ter até uma redução do valor do seu benefício. Então, muito cuidado com essa história. Às vezes eu fico preocupado, né? Sai uma notícia dessa, aí todo mundo sai correndo, corre, vai, procura um, procura outro. Às vezes uma pessoa não devidamente qualificada e acaba tendo um prejuízo enorme para si mesmo. Então, o primeiro passo é, não tenha pressa, fique tranquilo, procure um advogado, procure uma advogada de sua confiança, peça para ele analisar a tua situação. Analisando a tua situação e ele dizendo, olha, você pode ter um efeito positivo, aí sim você aciona o Poder Judiciário. Tá certo, doutor Washington. Obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação e vamos acompanhar para saber aonde isso vai dar, então, nesse julgamento. Forte abraço e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês.